Vamos à palavra de Deus. Vamos a Daniel. Eu tive uma semana intensa porque eu passei uma boa parte da semana a preparar o capítulo de Daniel, mas quando percebi estava a preparar um capítulo à frente. Tinha passado um capítulo à frente, então já tenho 2 capítulos preparados, glória a Deus. Mas foi um bocado estressante perceber que tinha passado um capítulo à frente. E este capítulo é tão bonito, porque é uma oração de Daniel, é uma oração muito profunda de Daniel. E nós vamos aprender muito com esta oração de Daniel. Vamos aprender muito com o coração que Daniel mostra na oração, que no fundo é o coração de Cristo e é o coração que Deus quer formar em cada um de nós. Nós, como exilados na Babilónia, e temos de aprender a viver aqui, temos que aprender a viver, a caminhar nesta terra onde Deus nos colocou. Eu faço sempre esta introdução porque alguém pode não lembrar, ou pode não estar bem contextualizado, ou pode ser o primeiro. Não estou a conseguir mudar aqui não sei porquê. Está ligado. Estou ligado. É as pilhas. Então mudem meio o slide, faz favor, enquanto me trazem... Olha, assim não dava. Assim nem com muita fé a gente ia lá. Dizem que o material tem sempre razão. As pilhas pequeninas para aqui. Amém. É uma bênção o pessoal do som. Amém? O pessoal do som e multimédia. A gente só repara neles quando alguma coisa corre mal. Mas é bom que a gente repare neles e no trabalho que eles fazem, porque fazem um trabalho incrível para nos servir. E... não? Ok. Então, enquanto esperamos, vamos fazendo aqui a introdução. São versículos que os irmãos praticamente já sabem de cor, não é? Quando Paulo nos lembra que nós somos cidadãos do céu e que estamos à espera que Cristo venha, mas também, enquanto estamos neste mundo, somos chamados para trabalhar por este mundo. E podem passar ao próximo slide. Um texto escrito pelo profeta Jeremias, que diz para nós nos empenharmos e nos envolvermos nas cidades onde estamos, nos lugares onde estamos, para orarmos por esses lugares, pela nossa cidade, pelo nosso país, e trabalharmos e nos esforçarmos pela prosperidade daquilo que é a nossa localização, onde Deus nos colocou. E nós acreditamos que não estamos aqui por acaso. Amém? Alguém acredita que está aqui por acaso? Não foi por acaso que eu nasci aqui, sou nascido e criado no Porto. Acredito que não foi por acaso. Acredito também que todas as nacionalidades que estão aqui, quem veio do Brasil e quem veio da Colômbia e da Argentina e da Inglaterra, também não está aqui por acaso, porque Deus tem um propósito, amém? E Deus coloca-nos num certo lugar para nos usar nesse lugar. Então, e nós temos que estar empenhados e ter estas 2 dimensões bem presentes para a nossa fé ser uma fé completa, não é? Não ser uma fé coxa e estarmos neste mundo para fazer discípulos de Jesus, porque Jesus, ele quer que o seu reino avance, não é? Jesus quer que o seu reino avance e não quer apenas pessoas convertidas ou pessoas que venham para uma religião. Ele quer pessoas que o sigam. Amém? Então é muito importante também que, enquanto convidamos pessoas para este evento, por exemplo, de sexta-feira, que também estejamos empenhados a orar por essas pessoas e que depois as acompanhemos. Não é? Aconteça o que acontecer naquele lugar, que continuemos a acompanhar as pessoas. Fazer discípulos. E nós na semana passada falamos da esperança do fim dos tempos, falamos de que o fim virá, de que Jesus voltará e que essa esperança, a palavra de Deus quer nos encher o coração dessa esperança, não é? Encher o coração de esperança. E é isto, estávamos a falar isto no pequeno grupo esta sexta-feira, que esta esperança é que nos distingue, não é?
porque se nós não tivermos esperança em algo mais do que esta vida, somos os mais miseráveis de todos, diz a palavra de Deus, não é? Diz Paulo. E esta esperança, sem esta esperança de que há muito mais do que isto, nós vamos ser pessoas miseráveis, não é? Porque religião sem esperança é horrível, horrível. Se estamos numa religião sem esperança, estamos a viver privados de uma série de coisas e para nada, não é? Mas não é essa a realidade que a palavra de Deus nos mostra, não é? Nós vivemos em liberdade, dizemos que não a algumas coisas porque percebemos que essas coisas não são boas para nós, porque o Deus que nos criou e nos conhece sabe que essas coisas não são boas para nós, e fazemos outras porque acreditamos, não é? Que elas são boas e verdadeiras e que agradam a Deus. E vivemos para agradar a este Deus que nos salvou com o coração cheio de alegria e cheio de esperança. E hoje vamos falar dessa vida de salvação, para que possamos viver a nossa salvação de uma forma plena. E Daniel, ele interrompe as suas visões, né? Ele estava-nos a contar algumas visões que tinha tido, algumas coisas assim enigmáticas, que precisam de muito estudo para nós entendermos. E ele depois, ele para orar, né? No meio dessas visões, ele para orar, porque ele precisava de colocar algo diante de Deus, precisava de suplicar a Deus. Isto para nós é bom para nós lembrarmos que Daniel estava a ter revelações, Deus estava-lhe a dizer coisas, mas o coração, onde é que está o nosso coração, não é? Porque às vezes nós aprendemos coisas, recebemos coisas e o nosso coração está frio, não é? O nosso coração estamos só a receber informação e o importante é o nosso coração estar bem sintonizado com Deus, não é? O nosso coração estar bem sintonizado com Deus, não estarmos apenas a aprender, mas estarmos com um coração de conhecer o coração de Deus e de confiarmos nele, não é? É isso que nós vemos nesta oração. Vamos ler Daniel 9, se puderem abrir em Daniel 9. Dario, filho de Xerxes, da dinastia dos Medos, foi rei dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, pus-me a estudar os livros sagrados e a meditar nos 70 anos durante os quais Jerusalém ficaria em ruínas, segundo aquilo que o Senhor comunicou ao profeta Jeremias. Então jejuei, vesti roupas grosseiras e sentei-me na cinza em sinal de penitência, orando e suplicando com fervor ao Senhor Deus. Orei ao Senhor meu Deus e confessei os pecados do meu povo, dizendo: Senhor Deus, Tu és grande e infundes respeito. Tu cumpriste a aliança que fizeste e mostraste constante amor para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Pecamos, procedemos mal, fomos culpados, rejeitamos as tuas ordens e afastamo-nos dos caminhos direitos que nos mostraste. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis e governantes, aos nossos antepassados e a toda a nação em geral. Tu, Senhor, és justo, mas nós que vivíamos na Judeia e em Jerusalém, nós, os israelitas que espalhaste pelos países vizinhos e longínquos, estamos ainda hoje cheios de vergonha por causa da nossa infidelidade para contigo. Sim, ó Senhor, estamos cheios de vergonha. Nós, os nossos reis e governantes e os nossos antepassados, procedemos vergonhosamente e pecamos contra ti. Mas o Senhor nosso Deus é compassivo e quer perdoar, embora nos tenhamos voltado contra Ele. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, quando nos mandaste viver segundo as leis que nos deste, por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel transgrediu as tuas leis e recusou dar ouvidos ao que disseste. Pecamos contra ti e por isso fizeste cair sobre nós as maldições mencionadas na lei de Moisés, teu servo. Cumpriste as tuas ameaças contra nós e contra os nossos governantes. E eles contribuíram para que esta desgraça caísse sobre nós. Castigaste Jerusalém mais do que qualquer outra cidade do mundo, fazendo-nos sofrer o castigo escrito na lei de Moisés. Tudo isto caiu sobre nós. E mesmo agora, Senhor nosso Deus, não procuramos agradar-te, arrependendo-nos dos nossos pecados e seguindo a tua verdade. Tu, Senhor nosso Deus, estavas pronto a castigar-nos e castigaste-nos realmente,
porque sempre procedes com justiça e nós não te demos ouvidos. Ó Senhor, nosso Deus, tu mostraste o teu poder quando tiraste o teu povo para fora do Egito. Sim, ainda hoje nos lembramos desse teu poder, mas pecamos e fizemos mal. Ó Senhor, tu sabes, nós sabemos que tu és justo. Não te zangues mais com Jerusalém, que é a tua cidade, o teu monte santo. Os habitantes das terras vizinhas desprezam agora Jerusalém. E o teu povo, por causa dos nossos pecados e do mal que os nossos antepassados fizeram. Ó Deus, ouve a oração e a súplica deste teu servo. Por favor, olha com bondade para o teu templo, que foi destruído. Meu Deus, ouve-nos, olha para nós e repara na nossa aflição e no sofrimento porque está a passar a cidade que te pertence. Fazemos-te este pedido porque tu és um Deus de misericórdia, não porque tenhamos procedido bem. Senhor, ouve-nos. Senhor, perdoa-nos. Senhor, escuta-nos e faz alguma coisa, para que toda a gente saiba que tu és Deus. Não te demores, pois esta cidade e este povo são teus. Continuei a orar, confessando os meus pecados e os pecados do meu povo, Israel, e intercedendo junto do Senhor meu Deus a favor do seu santo monte. Enquanto eu assim orava, o anjo Gabriel, que eu vira na visão anterior, desceu voando até onde me encontrava, à hora da oferta da tarde. E em jeito de explicação disse-me: Daniel, eu vim para te ajudar a compreender a profecia. Quando começaste a dirigir a Deus a tua súplica, Ele decidiu responder-te. Ele ama-te e eu vim para te dar a resposta. Presta, pois, atenção ao que eu te vou explicar sobre a visão. 70 semanas é o espaço de tempo que Deus determinou para libertar o teu povo e a tua cidade santa do pecado e do mal, para que os pecados sejam perdoados e reine a justiça para sempre, para que a visão e a profecia se cumpram e o santuário seja de novo consagrado. Toma nota e compreenda o seguinte: desde o momento em que foi pronunciada a mensagem sobre o fim do exílio e a reconstrução de Jerusalém, até que venha um chefe que Deus escolheu, passarão 7 semanas. Jerusalém será reconstruída, tanto as ruas como as muralhas, e ficará de pé durante 62 semanas. Todavia, este será um tempo cheio de dificuldades. Depois das 62 semanas, alguém escolhido de Deus será morto, embora inocente. A cidade e o templo serão destruídos por um exército invasor, comandado por um chefe poderoso. O fim virá, qual enxurrada, trazendo consigo a guerra e a destruição, conforme foi decidido por Deus. E esse chefe fará um acordo durante uma semana com muitos dentre o povo, e durante meia semana ele fará com que os sacrifícios e as ofertas terminem. O ídolo abominável será colocado na parte mais elevada do templo, onde permanecerá, até que aquele que o colocou lá tenha o fim que Deus destinou. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a estar com ouvidos bem abertos, bem atentos para ouvir, Senhor. Que trabalhes na nossa vida, que nos fales, nos corrijas, nos guies e nos orientes, Pai, para que a Tua palavra chegue ao nosso coração, nos transforme e nos dê luz para os nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, esta oração de Daniel mostra-nos o coração e a atitude do profeta enquanto ele esperava a salvação do seu povo. Ele estava à espera da salvação do povo de Israel, do seu cativeiro. Eles estavam presos, estavam escravizados na Babilónia. E os estudiosos dizem, fazendo assim as contas, que Daniel, nesta altura, devia ter uns 90 anos. Então ele já estava velho, estava quebrantado, mas ele continuava com um desejo no seu coração, né, de ver a salvação de Deus no seu povo, no povo de Israel. Agora, nós sabemos que Deus tinha muito melhor para fazer do que aquilo que ele ia fazer apenas com Israel. Sabemos isso porque temos o resto da Bíblia, né? E sabemos qual era o plano de Deus. E Deus tinha muito mais para fazer. Ele ia fazer isso, ia libertar o povo de Israel do cativeiro, sim. Jerusalém seria reconstruída, os muros, o templo, como Daniel chorava aqui pela destruição. Sim, Jerusalém ia ser reconstruída, mas Deus tinha muito mais para fazer, não apenas com Israel, mas com todo o mundo. Ele queria abençoar todos os povos da terra. Deus tinha esse plano. Não apenas Israel, não apenas trazer salvação de um cativeiro. Deus queria trazer uma salvação eterna, e não apenas para Israel, mas para todos os povos da terra. Aleluia!
Amém. E em Gênesis 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Muitos conhecem essa passagem, não é? Deus promete a Abraão que ia fazer dele o quê? Uma grande nação. Abraão, que era já velho também e que não tinha descendência, mas Deus disse-lhe, não, eu vou te dar descendência e olha para as estrelas, vai ser uma descendência maior do que as estrelas do céu, do que o número de estrelas. Não vais conseguir contar e através de ti vou abençoar todos os povos da terra. Deus fez essa promessa a Abraão em Gênesis 12 e Paulo, o apóstolo Paulo, fala disso em Gálatas. Diz como é que nós, depois de já saber como é que Deus ia fazer isso, não é? Através de Cristo. Cristo era o cumprimento dessa promessa, da descendência de Abraão. Deus ia trazer bênção para todos os povos da terra, em Jesus Cristo. E Cristo libertou-nos da maldição da lei, onde estávamos todos éramos transgressores da lei, todos tínhamos quebrado a lei de Deus. E Jesus veio tomar o nosso lugar, Ele tornou-se maldito por nossa causa, para nós não estarmos debaixo de maldição. Jesus tornou-se maldito e a Escritura diz exatamente isso: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Jesus foi pendurado na cruz e Ele veio ser maldito, Ele veio tornar-se maldito por causa dos malditos que éramos nós, para nos libertar da maldição. E aconteceu assim, para que a bênção prometida por Deus a Abraão, cá está, chegasse aos não-judeus por meio de Jesus Cristo. E para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido por Deus. Então, Jesus, Ele oferece-nos salvação. Nós recebemos o seu Espírito em nós quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e tomamos a decisão de viver para Ele. E o seu Espírito habita em nós e nós vivemos com o seu Espírito em nós. Tornamos-nos templos, cada um de nós, do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa que Deus fez através de Cristo. Então isto era muito maior do que Daniel podia imaginar. Daniel não imaginava, não é? Mas ele estava a orar por salvação. Ele estava a orar por salvação. E então esta oração de Daniel ajuda-nos a perceber como nós e todas as pessoas em qualquer parte do mundo, não é? E em qualquer tempo e em qualquer local podemos ser salvos nesta Babilónia e viver como salvos. Porque nós habituamos-nos, é um erro, nós habituamos-nos a ver a salvação como algo de um momento, o momento em que nós tomamos a decisão. Mas a salvação nós vemos na Bíblia que é para ser desenvolvida. A salvação é para viver. A salvação é para viver todos os dias da nossa vida. E esse processo de transformação nós costumamos chamar santificação. Não é? Porque Deus vai trabalhando em nós e vai nos transformando a cada dia à imagem de Jesus. Então a salvação é algo contínuo na nossa vida. Por isso é que Paulo, ele diz aos Filipenses: trabalhem pela vossa salvação com temor e tremor. E Deus está sempre a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. Então, desenvolvam a vossa salvação. A vossa salvação, o passo que nós demos quando recebemos Jesus, foi só o primeiro passo de uma caminhada que é para a vida toda. Não é? Então, o nosso chamado, o que Deus deseja de nós e nos ordena, é que nós continuemos esse caminho, não ficamos sempre na mesma, mas possamos crescer nesse caminho. E nesse caminho vamos ter muitas provas, não é? E muitas oportunidades de crescer. Muitas. E Deus, Ele permite que essas coisas venham exatamente para nos continuar a moldar, para nós não estagnarmos, não ficarmos sempre na mesma, porque isso não é o propósito de Deus. E então nós devemos viver isto todos os dias e a oração de Daniel ajuda-nos a perceber o que é que tem que fazer parte das nossas orações, o que é que tem que fazer parte do nosso coração enquanto vivemos esta vida de salvação na Babilónia, aqui, no lugar onde estamos. Vamos ver 7 lições da oração de Daniel. Ok? Pelas minhas contas, devo ter para aí uns 3 minutos para cada lição. Então vamos lá. 7 vezes 3, 21. É mais ou menos isso. Então o que Daniel faz primeiro, qual é a primeira coisa que Daniel faz, antes de orar até? O que é que ele faz? Diz aqui no versículo 1, no versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, de Dario, eu, Daniel, pus-me a estudar os livros sagrados e a meditar. Não é?
Daniel estava a meditar sobre as profecias do Senhor, as profecias que estavam em Jeremias, que falavam sobre as 70 semanas, que estava a falar dos 70 anos do exílio, não é? 70 anos. Depois também, nós vamos ver depois mais à frente isto sobre as semanas, estas profecias, mas o que Jeremias tinha previsto eram 70 anos de cativeiro. Não é? 70 anos de cativeiro. E Daniel estava a meditar, porquê? Porque ele queria ver quando é que vinha aí a salvação. Não é? Então ele estava... Onde é que ele foi para perceber como é que ia funcionar a salvação de Deus? Foi ao livro sagrado, não é? Que era o livro que ele tinha da lei de Deus. Não é? Os livros de Moisés e alguns profetas. Não é? Ele não tinha a Bíblia como nós temos agora. A Bíblia foi sendo montada ao longo de muitas centenas de anos. Não é? Então, mas ele estava a estudar aquilo que tinha. E o que devemos fazer nós é estudar o livro sagrado. Está aí, nós hoje temos tanto acesso, de tantas formas, à palavra de Deus. Não é? E como é que nós podemos aprender, como é que Deus deseja que a gente viva neste caminho de salvação? Só há uma forma, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base de tudo. Nós sem a palavra nem sequer conseguimos orar em condições. Vamos orar de uma maneira, vamos passar ao lado. As nossas orações vão ser orações descabidas. Porque não temos a base da palavra, que é a verdade. A palavra ensina-nos a orar e temos aqui um bom ensino da oração de Daniel. Então, antes de orar, vamos estudar a palavra. Podemos orar enquanto estudamos a palavra também. Não é? Mas não vamos orar, mas vamos nos certificar que estamos a orar de acordo com a palavra. Ok? De acordo com a palavra. Então, o chamado é para estudar e acreditar naquilo que está escrito. Ok? Acreditar, levar aquilo mesmo a sério. Não é só uma fábula. Não é só uma história bonita. Não é só uma coisa para nos consolar e nos aquecer o coração. Não, é para levar mesmo a sério. Aquilo que está escrito é para levar mesmo a sério. E então vivemos, entendemos o que é a salvação, aprendemos a desenvolver a nossa salvação e vivemos segundo a palavra e não segundo as nossas vontades. Porque a palavra confronta-nos. A palavra é como uma espada de 2 gumes. Leram isso em Hebreus 4:12? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até ao íntimo da pessoa. Não é? Até onde a alma e o espírito se juntam, até onde os ossos e a medula se juntam. E Deus, através da sua palavra, julga os pensamentos, as intenções e os desejos e as motivações do coração humano. A palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Não é? Vemos lá isso no livro de Reis. Não é? A palavra é para partir, é para nos desmontar. Nós temos que ir para a palavra assim, para sermos meio desconcertados. A palavra precisa de nos desconcertar. Senão já se tornou religião. Ok? Se nós não estamos a ser desconcertados pela palavra, já se tornou religião. Se nós não temos dúvidas e coisas que queremos saber e perguntas sobre a palavra, já se tornou religião. Porque a palavra é para nos confrontar. É para nos fazer pensar. É para nos colocar numa posição desconfortável. Para nos incomodar. Também para nos consolar. Também para nos dar alegria e paz no nosso coração. Também isso. Mas também para nos confrontar. Porque temos um Deus incrível, não é? Um Deus maior do que nós podemos imaginar. Então nós nunca vamos conseguir pôr Deus numa caixinha e conhecê-lo completamente. Isso não existe. Eu já me estou a esticar muito. Vamos à segunda lição. Não é? Como é que nós devemos aproximar-nos da palavra de Deus? É exatamente assim, com humilhação e arrependimento. Como Daniel, não é? A palavra produziu em Daniel, a palavra produz isto em nós. Não é? Exatamente este sentimento de humilhação, de arrependimento. Olhamos para a palavra e percebemos, uau, eu estou tão longe daquilo que Deus deseja. Estou tão longe do ideal de Cristo. Olhamos para Cristo e não é possível nós ficarmos... Ok, estou bem, sou uma boa pessoa. Não é possível olharmos para Cristo e dizermos, ok, está tudo bem comigo, eu sou uma boa pessoa. Não faço mal a ninguém. Não é possível. Não é? Cristo, só a figura de Cristo e a vida de Cristo é o suficiente para nos humilhar. E para nos dizer, e para nos fazer dizer, eu estou tão longe, eu sou tão pequeno, eu falho tanto. Uau! E então o que é que fazemos? Desistimos e dizemos, não, isto não é para mim, isto é muito. Não. Não, vamos à presença de Deus. Jejuamos. Daniel, estes elementos do jejum,
vestir roupas grosseiras, sentou-se na cinza, eram tudo sinais daquela cultura, né? Da cultura do povo judeu, de sinais de quebrantamento, sinais de contrição, né? Sinais de humilhação, né? Sinais de súplica. E Daniel fez isso em sinal de penitência, orando e suplicando com fervor ao Senhor Deus. Então, à medida que vamos sendo confrontados com as exigências da palavra de Deus, que nos fazem dizer, eu não consigo, eu não sou capaz, né? Então aí não vamos desistir, não vamos dizer, não, isto não é para mim. Não, vamos à presença de Deus, porque Ele está sempre a ajudar. Deus está sempre a ajudar, fazendo com que nós desejemos e realizemos o que é da sua vontade, como diz lá em Filipenses. Deus é a nossa ajuda. É a única esperança de obediência que nós temos, é Deus. É o seu poder. Pela minha força eu tentei, mas não consegui vencer. Não é? Estava perdido e desanimei. Mas depois veio Jesus e transformou o meu entendimento. Eu percebi que com Ele eu posso todas as coisas. Mas é com Ele. E a salvação é um caminho diário de humilhação. E Jesus disse isto. Não é? Quem se humilhar será exaltado. Jesus, Ele tem esta lógica, que para nós é uma lógica meia absurda. Não é? Humilha-te e serás exaltado. Mas é esta lógica que Jesus tem para nós. Então vamos jejuar, vamos nos humilhar, vamos dizer, não, eu não sou aquilo que eu devia ser, eu não sou boa pessoa, não está tudo bem comigo. Eu preciso da ajuda de Deus para eu me aproximar a cada dia daquilo que Cristo é. E preciso da palavra de Deus para me confrontar. E porquê é que nós percebemos isso? Porque nós pecamos. E a palavra confronta-nos com o nosso pecado e nós entendemos que precisamos de orar e admitir isso. Pecamos, foi o que Daniel fez. Pecamos, procedemos mal, fomos culpados, rejeitamos as tuas ordens, afastamos-nos dos caminhos direitos que nos mostraste. Nós somos culpados e admitimos isso diante de ti, Senhor. Nós pecamos. E Daniel ora por ele e pelo pecado do seu povo. E esta é a terceira lição. Não é? Nós pecamos. Mas reparem no versículo 4, este é o versículo 5, se lerem um bocadinho mais atrás no versículo 4, o que é que diz? Diz que Deus, Daniel diz assim, tu, Senhor, tu és grande, tu cumpriste a aliança que fizeste e mostraste constante amor para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Então Deus, Ele cumpriu a sua parte. Deus, Ele cumpre a sua parte. Então, somos nós que erramos, não é Deus. E às vezes, isto parece uma coisa óbvia, não é? Mas que dúvidas é que há sobre isto? Mas quando nós estamos na vida, não é? E as coisas acontecem e vêm coisas à nossa vida que nós não entendemos, nós dizemos, Deus, mas não devias ter feito assim, mas porquê, Deus? Mas porquê a mim e porquê a eu? Não era assim, Senhor, não devias ter feito assim. Não, mas Deus não erra. Nós é que erramos. Irmãos, se Deus não se importasse connosco, a nossa vida podia ser completamente tranquila. A nossa vida não é tranquila exatamente porque Ele se importa connosco. É um bocado o contrário daquilo que a gente pensa. A gente pensa, se Deus se importasse comigo, a minha vida corria bem. Mas não, a nossa vida não é tranquila exatamente porque Deus, Ele se interessa por nós. Ele se interessa por nós e então Ele quer nos moldar. Ele não quer que a gente fique sempre igual. Ele quer corrigir-nos, Ele quer disciplinar-nos, Ele quer que cada dia nós nos aproximemos mais dEle. E quem é que já aqui descobriu que quando as coisas apertam é quando a gente se aproxima mais de Deus? Amém? É verdade. Não é? Então nós não queremos, claro, não queremos passar por aflições, mas queremos e oramos para que Deus nos liberte das aflições. Mas quando passarmos, irmãos, vamos perceber, Deus, Ele quer fazer alguma coisa em nós. Nisso, com isso. Porque Ele nos ama. E nós é que erramos, não é Ele. Então nós confessamos os nossos pecados, mas conhecendo a compaixão de Deus. Nunca podemos esquecer isso. Deus não nos quer manter encolhidos. Ai, eu sou tão mau, tão mau, tão mau. Deus não quer que a gente estacione aí, que a gente fique nessa posição.
E Daniel sabia quem Deus era. Ele estava-se a pôr nessa posição. Nós pecamos, nós erramos, nós rejeitamos de Deus, nós falhamos. Mas o nosso Senhor é compassivo e quer perdoar, embora nos tenhamos revoltado contra Ele. Então Deus, Ele é compassivo. Nós não podemos esquecer a compaixão de Deus, porque senão vamos andar aí a rastejar, vamos andar a rastejar encolhidos e achar que Deus, Ele não quer nada connosco porque somos tão maus. É o outro extremo. Ou a gente acha que está tudo bem e que somos perfeitos e que ninguém tem nada para nos apontar, ou então andamos todos encolhidos e somos tão maus, tão maus, tão maus, ou temos uma autoestima desmesurada, temos uma autoestima absurda lá em cima, ou então está cá em baixo e não temos autoestima nenhuma. Nós somos muito desequilibrados. Mas Deus quer trabalhar em nós. Então Daniel tinha essa segurança, conhecendo a compaixão de Deus. Daniel sabia quem Deus era, que Deus queria perdoar. Aproximamos-nos de Deus assim. E João, o apóstolo, diz isso. Se levarmos uma vida de luz, tal como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Jesus revelou esta graça de Deus. Ele revelou que havia salvação para o nosso pecado. Ele revelou que havia perdão para o nosso pecado. E ainda hoje, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Na cruz, Jesus verteu o seu sangue e esse sangue é eficaz para sempre. Nunca perde a sua eficácia. Então Deus sabe o pecado que eu e tu vamos cometer amanhã. E o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar desse pecado. E claro, isto pode nos levar a dizer assim, então é na boa, não é? Então vou fazer o que eu quiser, depois tenho sempre calma. A gente já vai chegar aí. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça ou de todo o mal. Deus quer nos purificar. E para nós nos aproximarmos de Deus assim, nós temos que ter consciência das consequências. Sim, Deus perdoa. Sim, Deus, Ele é compassivo. Mas as nossas transgressões também têm consequências. Todo o povo de Israel, disse Daniel, transgrediu as tuas leis e recusou dar ouvidos ao que disseste. Pecamos contra ti e por isso fizeste cair sobre nós as maldições mencionadas na lei de Moisés, teu servo. Isto é muito simples, irmãos. Está em Deuteronômio 28. Deus já tinha avisado o povo. Olha, se vocês andarem nos meus caminhos, vocês vão ser abençoados assim, assim e assim. Se vocês me rejeitarem e fizerem tudo ao contrário e viverem à vossa maneira, vocês vão colher isto e vai correr mal assim, assim e assim. Em Deuteronômio 28 está essa lista. Muito, muito simples, irmãos. Eu gosto muito de café. Se eu beber demasiado café e exagerar, eu sei que eu vou estar a pecar. O exagero normalmente é pecado, não é? Então eu vou dizer, Deus, perdoa-me porque eu bebi muito café. Mas o café que eu bebi está lá. Certo? Não vai desaparecer, está lá. Então eu vou, se calhar vou ficar com a tensão alta porque tomei demasiado café. Consequência. Não é? Deus é misericordioso também. Ele às vezes poupa-nos muito das consequências dos nossos erros. Não é? Deus é poderoso para fazer desaparecer a cafeína do meu sistema. Glória a Deus. Não é? Mas não vamos estar a confiar, não vamos estar a viver sempre a abusar do sobrenatural de Deus. Isso é um abuso. Não é? É tentar Deus. Como estávamos a ouvir as tentações no outro dia. Não é? O diabo disse, atira-te daqui abaixo. Não é? Na boa, Deus vai dos anjos de Deus vão-te amparar. E Jesus disse, não provarás o Senhor teu Deus. É isso que as Escrituras dizem. Não é? Então é isto. Não é? Deus perdoa, mas a desobediência tem consequências. E é essa uma grande motivação para nós não entrarmos naquela de dizer... É uma motivação rasa, é um bocado pequena, superficial, mas é uma motivação. Nós dizemos, não, eu não vou entrar nessa... o sangue de Jesus purifica-me, então eu vou fazer aquilo que eu quiser, porque eu sei que Deus me vai perdoar, depois é só pedir perdão. Não é? Uma das motivações e nós percebemos, não, mas o que eu vou fazer tem consequências. Então é melhor eu não fazer. Não é? A motivação melhor é nós dizermos, não, mas eu quero agradar ao meu Deus. Não é? Essa é a motivação mais
mais elevado. Eu quero agradar ao meu Deus. Eu não quero viver uma vida que desagrada ao meu Deus, ao Deus que eu amo, que eu adoro, que eu digo que me salvou, né? O Deus que eu digo que é o meu ajudador, aquele que me sustenta. Eu não quero viver uma vida que lhe desagrade. E essa é uma motivação melhor. Mas há que lembrar essa motivação também, né? Se eu errar, se eu pecar, eu vou colher consequências disso. Com Deus não se brinca, disse Paulo. Cada um há de colher aquilo que semeou. Aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição, mas o que semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. Paulo está aqui a falar mais de estilo de vida, né? Do estilo de vida de quem é salvo. Vive uma vida que agrada ao Espírito, e quem não é salvo vive uma vida que agrada aos instintos. Mas este princípio é um princípio da palavra que nós vemos que se cumpre na vida de qualquer pessoa. Cada um há de colher aquilo que semeou. Nós colhemos aquilo que semeamos. É esse princípio que Deus estabelece neste universo em que nós vivemos. Aquilo que se semeia, colhe-se. E Deus é muito bom. Deus é compassivo. Deus guarda-nos muitas vezes. Mas muitas vezes Ele também permite que as consequências venham para nós podermos aprender como Ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel ficou sem a sua terra porque escolheu andar em caminhos de desobediência a Deus. Mas uma coisa que Daniel faz na sua oração também, e é a sexta lição, é que ele lembra-se do Deus que já tinha operado grandes coisas no meio do povo de Israel. E ele fala aqui, no versículo 15, tu mostraste o teu poder, ó Deus, quando tiraste o teu povo para fora do Egito. Sim, ainda hoje nos lembramos desse teu poder, mas pecamos e fizemos mal. Então aqui a consciência de tudo, o equilíbrio, não é? Nós conhecemos Deus, lembramos o seu poder, Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para agir de forma sobrenatural, fazer coisas incríveis, mas também pecamos, temos consciência do nosso pecado, da nossa desobediência e precisamos de lidar com isso. Precisamos de lidar com isso. Já falamos disso hoje. Boa memória é essencial na vida da salvação. Para nos lembrarmos do que Deus fez no passado. Se nós, como tivemos a cantar, esta música do nosso testemunho, não é? Estas músicas são muito importantes, não é? E estas mensagens são muito importantes para nós lembrarmos de onde viemos. De onde é que nós viemos? Nós viemos da lama. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos desanimados. Nós tínhamos desfalecido. Mas Deus nos tirou. Pode vir por aqui, irmã. Venha por aqui. Pode. Venha por aqui. Não vá dar a volta. Nada. Então, boa memória, irmãos. Vamos lembrar. Tira um tempinho agora. Como é que foi? Como é que tem sido a caminhada? O que é que Deus fez na tua vida desde o início da caminhada até hoje? Vamos tirar um tempinho para pensar nisso. Cada um no seu próprio lugar, no seu processo. Olha, e se ainda estás num lugar de escuridão, Deus quer trazer-te para a luz. Amém? Então, na nossa vida de salvação, nós temos que constantemente equilibrar a consciência do nosso pecado com a memória do poder de Deus que é movido pela compaixão. Temos que equilibrar a consciência do nosso pecado com a memória deste Deus que é poderoso e tem um coração de compaixão para nos libertar, para nos livrar. Daniel tinha esta consciência. Ele sabia, eles tinham pecado, eram culpados, estavam a colher as consequências do seu erro, mas ele também se lembrava do poder de Deus, também se lembrava que Deus era um Deus compassivo, que Deus era um Deus que o amava, que amava o seu povo, e ele estava a orar com essa consciência toda. Uma consciência completa e equilibrada de quem Deus é. E por último, restauração. Vamos orar com essa confiança. Deus é poderoso para nos restaurar. Deus é poderoso para restaurar. Daniel tinha essa certeza. Ele diz, o clamor de Daniel: Senhor, ouve-nos. Senhor, perdoa-nos. Senhor, escuta-nos e faz alguma coisa para que toda a gente saiba que Tu és Deus. Não te demores, pois esta cidade e este povo são Teus. Então nós oramos assim também, né? Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos. Faz alguma coisa. Perdoa-nos. Escuta-nos. Nós somos Teus, Senhor.
Faz alguma coisa na nossa vida, restaura a nossa vida. Não sei que áreas da tua vida, eu conheço a minha intimamente, não sei que áreas da tua vida pessoal é que precisas desta restauração de Deus, mas Deus é poderoso para restaurar. A palavra de Deus diz-nos isso claramente. Deus restaurou o povo de Israel. Deus permitiu que eles voltassem a Jerusalém, que eles reconstruíssem o seu templo, que eles reconstruíssem a cidade. Depois as coisas correram mal, mas não vamos falar disso agora. Deus restaurou muitas vezes o povo de Israel e nós vemos isso na Bíblia toda. Não é? Se nós formos ao livro de Juízes, por exemplo, não é? Era um processo de queda e restauração, queda, perdão, restauração, queda, perdão, salvação, restauração, queda, perdão, salvação, restauração. Não é? O povo andava ali, pecavam, começavam a adorar outros deuses, Deus enviava um Salvador, libertava-os, restaurava-os e eles voltavam a pecar. Mas eu não quero andar nesse ciclo. Mas é verdade que nós somos propensos a isso. É este o resumo da oração de Daniel. Nós pecamos, nós somos pecadores, nós não merecemos nada, mas Deus é compassivo, Deus ama-nos e nós sabemos hoje que Deus enviou o seu Filho para nos perdoar por causa do seu coração de amor e de compaixão. Não nos deixou perdidos na escuridão, mas enviou o seu Filho para nos trazer para a sua luz. Porque Deus nos ama e Deus quer-nos a viver na nossa caminhada neste registro. Viver na luz. E como João dizia, em comunhão uns com os outros. Viver na luz em comunhão uns com os outros. Como povo. Não é? Daniel, ele orou de forma coletiva. De forma coletiva. Ele não estava a orar só por ele estava a orar por todo o seu povo. Esta cidade e este povo são teus. Não é? E nós não somos chamados para só viver na nossa bolha pessoal, da nossa vida pessoal e dos nossos desafios pessoais. Nós somos chamados para orar coletivamente, em comunhão uns com os outros, por toda a gente à nossa volta, pela Igreja do Senhor. Somos chamados a orar pelo seu corpo, pela família de Deus, que é a Igreja, e somos chamados a interceder como povo de Deus. E depois Deus responde à oração de Daniel, porque ele responde às orações, e Deus enviou o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, aqui muito, já vimos o anjo Gabriel a intervir, e sabemos que foi o anjo Gabriel que andou a tratar, não é, de informar Maria e Zacarias e toda aquela gente no tempo em que João Batista estava para vir e Jesus iria também nascer. E o anjo Gabriel andou ali a movimentar-se muito, e este mesmo anjo falou a Daniel, e o que ele disse, ele falou do tempo da salvação. Ele falou do tempo da salvação. Aqui no versículo 23, aqui está o versículo 24, mas eu gostava que lessem o 23. O que é que o anjo disse a Daniel? Daniel, eu vim para te ajudar a compreender. Quando começaste a dirigir a Deus a tua súplica, Ele decidiu responder-te. Ele ama-te e eu vim para te dar a resposta. Agora presta atenção ao que eu te vou explicar. Então, Deus, Ele decidiu logo responder a Daniel, né? Ainda Daniel estava a começar a oração, Deus já tinha decidido responder, Deus já tinha decidido o que ia fazer. Deus está no controle, né? As nossas orações não são orações no vazio. Não estamos a orar no vazio, nem estamos a orar só porque é hábito ou só porque não temos mais nada para fazer. Né? Oramos confiando que Deus está a ouvir e que Ele está a agir. Ele está a agir. Deus já tinha decidido que ia responder antes de ouvir Daniel, mas foi importante Daniel ter esta oração. É importante nós orarmos, independentemente de Deus já ter decidido o que vai fazer. Mas Deus quer ouvir o nosso coração. Deus quer ouvir, Deus quer ter um relacionamento connosco, Deus quer que nós participemos no que Ele está a fazer. E Deus então revela o tempo da salvação. E aí começa a explicação destas 70 semanas, né? 70 semanas, 70 semanas que nós vemos lá em Jeremias, são 70 semanas que equivalem cada dia dessas semanas a um ano, né? Então são 490 anos. Foi esse o tempo até o Messias nascer, né? É essa normalmente a interpretação, né? Até o Messias nascer.
não são bem 70 semanas, não é? 70 semanas de um ano cada dia. Diz aqui no versículo 26 que depois das 62 semanas, alguém escolhido de Deus será morto, embora inocente. Deus revela a salvação em Cristo. Irmãos, eu podia estar aqui, temos aqui muito material, podíamos estar aqui a interpretar, e eu sei que os irmãos gostariam de ficar aqui, nem ir almoçar, só para estarmos aqui a interpretar toda esta passagem muito rica, eu sei disso, mas eu não sou tão espiritual como os irmãos, então vou terminar. Irmãos, mas este versículo é muito importante, não é? Alguém inocente, escolhido de Deus, que será morto depois das 62 semanas. E é do consenso dos estudiosos, apesar de haver muitas teorias sobre esta passagem, várias teorias diferentes sobre o significado, os tempos, o que é que significam estes tempos. Mas uma coisa é bastante consensual, é que este inocente que foi morto é Cristo, não é? O Messias que Deus ia enviar para trazer a salvação. E a salvação é Cristo, irmãos. A nossa salvação na Babilónia é Cristo. Nós vivemos num caminho de salvação que é Cristo. É Jesus. Ele é o centro. Então nós, para sabermos como é que temos de caminhar aqui, irmãos, vamos à palavra primeiro, vamos olhar para Cristo e depois vamos orar, confessando o nosso pecado, sabendo que Deus é compassivo, sabendo que Deus já nos perdoou e sabendo que Deus nos quer restaurar cada vez mais, cada dia mais, à sua imagem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e pedir precisamente isso a Deus, que Ele faça na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja também, como igreja aqui, local CRC Gaia, e como igreja de Cristo, não é? Nesta cidade, nesta nação, neste mundo, nas nações aqui representadas. Vamos orar para que a salvação de Cristo se espalhe por todo o lado e se torne realidade na vida de muitos, como é realidade na nossa vida, que já recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pai, nós te oramos, nós te clamamos nesta manhã. Nós queremos seguir este modelo de Daniel, Senhor. Também a oração que tu nos ensinaste, querido Jesus, quando nos ensinaste também a pedir perdão, perdoar, que nos perdoes as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, que nos livrasses do maligno, que não nos leves até à aprovação, à tentação. Deus, e queremos orar com o entendimento da Tua palavra, não queremos orar orações fora de sintonia com o Teu coração. Deus, e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a desejar a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a desejar mais e mais, mergulhar na Tua palavra, conhecer mais de Ti, Senhor, porque é isso que nos vai depois também ajudar a saber como viver. E também sabemos que temos o Teu Espírito em nós, que nos guia a cada momento, Pai. O Teu Espírito, o Teu doce Espírito Santo. Deus, que nunca nos deixa sem um sentido da Tua presença, Senhor. Basta pararmos e atentarmos, confiarmos, Senhor, que Tu estás lá, Deus, que Tu estás connosco, Senhor. Nunca nos deixas sós, Pai. Deus, e isso é um consolo tão grande para nós, Deus. Pai, nas aflições que passamos, Senhor, possamos aperfeiçoar a nossa dependência de Ti, depender cada vez mais de Ti. E que isso não seja uma coisa só das aflições também, Senhor. E seja uma coisa da nossa vida, independentemente do que estivermos a passar, na bonança, na tranquilidade, na adversidade também. Senhor, que o nosso coração esteja sempre disposto para Ti, Pai. Deus, não queremos ser dependentes de circunstâncias para estarmos mais perto ou mais longe de Ti, Senhor. Livra-nos disso. Jesus, e faz a Tua obra na nossa vida, Senhor. Na vida dos Teus filhos, Pai. Esta cidade, esta igreja é Tua. Este povo é Teu, Senhor. Faz alguma coisa. Restaura-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Age de forma sobrenatural em cada um de nós. E transforma-nos para cada dia o nosso coração ser mais o coração de Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.